Pessoal, no início de cada ano existem sempre bancos e fundos de investimento que fazem relatórios para esse ano ou para os anos a seguir. Tentar explicar mais ou menos qual é que é a evolução do mundo, de um ponto de vista macroeconómico. E muitas vezes fala-se de tecnologia, muitas vezes fala-se de questões mais políticas, mais sociais, do que for. A ARK Invest, que é se calhar neste momento um dos top 3 fundos mais famosos do mundo, não só porque tem um excelente marketing e muito boa comunicação, a verdade é essa, mas também porque tem tido resultados muito interessantes em algumas alturas dos bull markets. E este relatório da ARK Invest tem mais de 150 páginas e eu estive a ver de fontes diferentes resumos e algumas páginas, muito por alto, e hoje vou-vos falar sobre isso. Como sempre, espero que esteja tudo bem do vosso lado. Não se esqueçam, façam um gosto no vídeo, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos. Este relatório da ARK Invest começa a dizer que não é um aconselhamento financeiro e este vídeo também não é. Então, este relatório fala de várias áreas que vão crescer nos próximos anos. É um relatório mais ou menos até 2030 em quase todos os temas que fala. Várias áreas vão crescer, entre elas a inteligência artificial, blockchain e smart contracts. Então, estamos aqui a falar das 3 coisas que eu faço na empresa onde trabalho. Eu trabalho há vários anos em inteligência artificial e a empresa onde eu trabalho, a Genesis Studio, vocês, se quiserem procurar emprego dentro desta área, têm o meu Instagram em baixo, mandem-me os vossos CVs e pode ser que aconteça alguma coisa. E então, na Genesis Studios, nós fazemos muito blockchain, fazemos muito smart contracts, não enquanto criptomoedas, mas enquanto descentralização de dados. Mas aquilo que temos feito mais ultimamente é inteligência artificial. Aliás, a semana passada eu tive o prazer de anunciar para vários membros do nosso governo em Portugal a primeira implementação de um projeto com a mesma tecnologia que o ChatGPT usa. A tecnologia, o modelo de linguagem GPT 3.5. E esta imagem aqui ao lado sou eu a apresentar isto. E foi fantástico para mim e para a minha empresa poder apresentar algo tão inovador, primeira vez feito em Portugal, com uma tecnologia incrivelmente potente. E dá-me um enorme orgulho, não só porque fui eu que fiz com a minha equipa, minha empresa, mas também porque há vários anos que eu ando a falar de inteligência artificial, porque eu acho que é mesmo algo que vai mudar o mundo. E agora com o ChatGPT a aparecer, as pessoas realmente começam a ver o potencial disto. E então, este relatório da ARK, que não menciona empresas para as quais se deve investir, menciona tecnologias, áreas nas quais eles acreditam que irá existir um grande crescimento financeiro, um grande crescimento de lucro, de investimentos, por aí fora. Eu vou dividir isto em 2 vídeos. Num vídeo eu vou falar de tudo o que é não criptomoedas e depois num outro vídeo vou falar só da parte do relatório que fala de criptomoedas. Como em qualquer relatório, começa-se pelos riscos e fala-se de que existem questões políticas, geográficas, pandemias, guerras e muitas outras questões socioeconómicas que podem mudar um bocadinho isto. Mas a verdade é que se olharmos bem para tudo o que está aqui à volta neste relatório, estas tendências serão, a mais longo ou mais curto prazo, demasiado fortes para não serem adotadas devido a um problema que não seja verdadeiramente grande, como por exemplo, sei lá, uma terceira guerra mundial. Se isso não acontecer, ou se não tivermos uma pandemia verdadeiramente gigante que pare tudo, então todas estas áreas tecnológicas vão certamente evoluir. Então este relatório é baseado principalmente na tendência da convergência das tecnologias. Isto é algo, quem trabalhar na área como eu trabalho já há muitos anos, sabe que isto está a acontecer e vai acontecer cada vez mais. E eles aqui falam em 5 tecnologias que vão convergir: inteligência artificial, armazenamento de energia, criptomoedas, genomics, que basicamente é a inteligência artificial na parte do nosso genoma para a área da saúde, já lá vamos, e por fim, robotics. E destas áreas todas, a inteligência artificial é a que vai ligar tudo isto, é a que vai controlar isto tudo. Mas a inteligência artificial é, para este relatório, o maior salto tecnológico, a maior evolução no nosso mundo desde a internet. E a internet mudou o mundo. O custo da inteligência artificial, que é basicamente desenvolver e treinar, e a parte do treinar tem muito GPU, muito CPU, muito armazenamento, muita eletricidade, há muitos custos, obviamente. O custo de desenvolver e treinar a inteligência artificial está a descer, ano após ano, a uma velocidade impressionante. Quando chegaram os computadores, nós não estávamos minimamente preparados para os computadores. Não estávamos preparados porque não havia logística de produção, não havia pessoas a saberem trabalhar com computadores, as pessoas tiveram que aprender, e isto demorou. Todos os serviços de todas as empresas
tiveram que aprender aos poucos a como utilizar um computador. E neste momento é quase impossível chegarmos a qualquer tarefa que exista e não termos de alguma forma algo digital a ajudar essa pessoa. Mas quando o computador chegou, não havia nem o conhecimento, nem estava massificada a capacidade de termos todos computador. Isto demorou muitos anos. Depois veio a internet. A internet foi um bocadinho mais rápida porque já havia computadores, mas ainda não havia assim tantos. E a verdade é que a internet veio ajudar a isto, mas nós também tivemos que aprender. E uma vez mais os serviços tiveram que perceber como utilizar a internet. Depois a seguir veio, por exemplo, o mobile. O mobile já foi mais rápido porque as pessoas já estavam dentro dessa mentalidade, já sabiam o que era a internet, já gostavam de comunicar com as pessoas de todas as maneiras efetivas, e o mobile, o smartphone com a internet, disparou muito mais depressa do que as outras coisas anteriores. Para a inteligência artificial, a infraestrutura já está criada. Nós todos já temos computadores, já temos internet, já temos telefone. E é nisto que corre a inteligência artificial. Então a velocidade de adoção vai ser muito mais rápida. E por isso é que o ChatGPT é a aplicação com a adoção mais rápida de sempre. E com o custo da inteligência artificial a diminuir, cada vez mais empresas vão utilizar porque vão precisar dela. Porquê? Porque aquelas que utilizarem vão aumentar a produtividade. E neste momento, pensa-se que até ao final desta década a inteligência artificial possa aumentar entre 3 a 4 vezes a produtividade de uma empresa que a use. Ok, então, as empresas que não utilizarem vão ficar obsoletas, vão ficar para trás, vão querer utilizar. E ao mesmo tempo, a inteligência artificial vai ficar cada vez mais barata. Então, cada vez mais vamos ter inteligência artificial, porque vai ter que ser adotada, porque de outra forma nós não vamos conseguir produzir o mesmo. Então as empresas vão querer isso. E então, se as empresas realmente atacarem a inteligência artificial ajudar a aumentar a produtividade, nós vamos produzir cada vez mais, ao produzirmos cada vez mais, tudo fica mais barato. Ao tudo ficar mais barato, nós cada vez vamos consumir mais, e aqui não estou a dizer de um ponto de vista financeiro, mas cada vez vamos consumir mais unidades do que quer que seja. E para tudo isto, a inteligência artificial precisa ser treinada, precisa de dados. E quem é que tem dados? Eu já falei aqui sobre isto. Quem é que tem os dados? Google, na parte do nosso dia-a-dia, Microsoft, na parte empresarial, Amazon, na parte dos nossos consumos, Tesla, na parte de como conduzimos e por onde é que vamos, e mais algumas empresas pelo meio. Os dados vão fazer a diferença, porque sem eles não há inteligência artificial. Pessoal, olhando muito rapidamente aqui para alguns ETFs na plataforma aqui da XTB, vocês já sabem, tem o link da XTB em baixo. Se vocês se inscreverem até ao fim do mês de fevereiro e se colocarem pelo menos €1 na vossa conta, vocês podem ganhar uma ação até $30. Aproveitem que os dias estão a acabar e eles só têm 15 mil ações para oferecer, por isso é despacharem-se. E se inscreverem com o meu link, vão existir eventos, vão existir outras oportunidades onde vocês vão poder ganhar coisas com esta parceria que eu tenho com a XTB. Olhando muito rapidamente para alguns ETFs, porque eu estou a falar não de uma ação em particular neste vídeo, estou a falar de todo um negócio, de toda uma tendência de tecnologia. E eu vou fazer um vídeo muito específico a falar sobre ETFs de inteligência artificial e sobre empresas de inteligência artificial. Fiquem atentos que isso vai acontecer, mas para já quero-vos só mostrar muito rapidamente alguns dos ETFs mais famosos dentro da tecnologia. Obviamente, o primeiro de todos é o Nasdaq, e eu estou a utilizar aqui o Nasdaq para vos mostrar o início de um padrão. Se vocês repararem aqui, este foi o ponto mais alto, mais ou menos $300, e agora 240. O que quer dizer que percentualmente, houve uma descida, mas não é uma coisa assim tão abismal. Vamos ver aqui outro. Um dos mais famosos mesmo é o QQQ. E uma vez mais, se olharmos aqui para o QQQ, o máximo foi 400 e pouco, 405, o que for, e agora está a pouco menos de 300. Então temos uma desvalorização mais ou menos de 25%, quer dizer que ele vai ter que subir um pouco mais do que 25% para chegar ao seu all-time high. Ok, tudo bem, continuem a seguir-me. Temos aqui um outro, muito parecido, 462, 350. Este é um dos ETFs também mais famosos dentro da tecnologia, é o da Vanguard, é o VGT. E agora, por fim, falo-vos então aqui do ARK Invest. E porquê? Reparem bem na diferença de padrão. O ARK Invest, na altura da pandemia, estava mais ou menos onde está agora. E subiu. A ARK Invest soube perceber perfeitamente o que é que iria subir a seguir à pandemia. Então, como vocês podem ver, o crescimento foi brutal. De 30 e poucos dólares para 160. Mas a seguir, a quebra foi brutal. Foi muito, muito maior do que os outros ETFs que eu vos estou aqui a mostrar. E é exatamente por causa disto que eu vos estou a mostrar, para vocês verem o padrão.
passámos de 150, 160 para 30 e tal, 40. A diferença é muito grande. Percentualmente, a queda da ARC foi muito maior. E aqui vocês podem analisar isto de duas formas. Das duas, uma. Ou a ARC, pura e simplesmente aqui, viu uma tendência, mas depois não a conseguiu aguentar e perdeu demasiado. E houve aqui muito marketing, muita comunicação, o que for. Ou então vocês também podem ver por outra forma, que é a ARC talvez esteja realmente a identificar uma vez mais para onde é que vão as tendências. E se a ARC passar daqui para um all-time high, daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, o que for, então estamos a falar de um crescimento verdadeiramente impressionante. Voltar dos 30 e tal, 40 para os 150, 160. Lá está, pessoal. Nada garante que vai voltar aqui. Mas se voltar, e se vocês acreditarem neste relatório que a própria ARC mostrou e que eu estou aqui hoje a comentar, então isto pode ter realmente um crescimento muito, muito grande. Pessoal, já sabem, inscrevam-se em XTB, o meu link está em baixo e com o meu link depois vocês vão ter acessos a eventos, a passatempos, a possíveis prémios. Fiquem atentos aqui e também ao meu Instagram. Nos próximos anos, este relatório diz que a inteligência artificial irá entrar em força na saúde, no genomics propriamente dito. A capacidade de olhar de um ponto de vista mais molecular para nós, para as nossas doenças, para o nosso corpo, perceber que todos nós somos diferentes uns dos outros e teremos respostas diferentes consoante as doenças que vamos tendo. E com isto, acima de tudo, a inteligência artificial irá ajudar, não na parte da cura, também irá ajudar, mas será muito mais na parte da prevenção, de conseguir perceber o que é que daqui a 5 anos eu poderei ter consoante a minha genética ou até os meus hábitos, os meus consumos, o que for. Claro que pelo meio a inteligência artificial vai ajudar no desenvolvimento de vacinas, de tratamentos, de diagnósticos muito mais rápidos e muito mais eficientes e obviamente também na luta contra o envelhecimento. Mas tudo isto que eu estou aqui a dizer, à exceção da parte das vacinas, tudo o resto pode ser muito, muito melhorado com a capacidade de prevenir algo com a identificação de um padrão que é uma tendência. Pelo meio, este relatório também fala de táxis autónomos para pequenas viagens. Cada vez mais, e reparem que aqui estamos a falar principalmente de uma visão muito americana, obviamente. Não sei se vocês têm noção, mas existem mais táxis em Nova Iorque do que carros em Portugal inteiro. Porque há muita gente, por exemplo em Nova Iorque, mas nos Estados Unidos, que não tem carro. Eles simplesmente utilizam táxis. E então esta parte dos táxis autónomos fará mais sentido para eles do que para nós, por uma questão de mentalidade. Os europeus não são tão assim. Nós não utilizamos tanto os carros, mas a verdade é que utilizamos cada vez mais. E basta ver como há táxis, como há Ubers, como há outros por aí fora. E então o que eu achei giro neste relatório é que eles falam que as próprias marcas de carros e que vão atrás destes carros autónomos para continuarem a vender mais coisas, irão começar a vender alugueres e serviços. Porquê? Porque, segundo este relatório, em muitos países a nível mundial, nós vamos começar a comprar cada vez menos carros, porque cada vez vamos utilizar mais estes carros autónomos, estes táxis, para quando precisarmos. Se calhar, em vez de termos 2 ou 3 carros para o homem, para a mulher e para o filho, se calhar passamos a ter só um e os outros, se calhar até trabalham a partir de casa e só precisam de um carro de vez em quando e fica muito mais barato estar a comprar um carro e pagá-lo durante 8 ou 10 anos e principalmente tendo em conta que os carros é uma coisa que desvaloriza. A seguir, robótica e 3D printing, que eu acho que vai demorar um bocadinho mais do que todas as outras coisas que estamos a falar agora, mas que serão muito importantes. Aliás, se calhar serão aquelas que mais irão crescer percentualmente nos próximos anos, acho eu, porque também são aquelas que estão muito, muito em baixo. Ainda há muito pouca robótica e ainda há muito pouco 3D printing. E o 3D printing vai ser essencial para a robótica. Porquê? Porque estamos a falar de materiais altamente leves e altamente resistentes e que são muito mais fáceis de fazer com impressoras 3D do que por pessoas, só as pessoas sem essas impressoras. No entanto, acho que o 3D printing vai demorar ainda um bocadinho porque ainda não temos nem a logística, o mercado suficiente para também ter os materiais necessários em grande escala para fazer o 3D printing para aquilo que nós vamos mais precisar nos próximos anos, que é muito robótica. E acredito que a Amazon esteja na frente disto. Por fim, este relatório fala ainda da exploração espacial. E aqui quando eles falam em exploração espacial não é só irmos a Marte ou irmos a outros planetas, é à Lua por aí fora. É também como é que de um ponto de vista de satélites e de comunicação e de controlo e de imagens nós vamos aumentar nos próximos anos. E a verdade é que cada vez é mais barato mandar satélites para o espaço,
cada vez é mais barato mandar um foguetão lá acima e ele voltar e ser utilizado outra vez e nós não precisarmos estar a construir outro para voltar a ir lá acima. A internet, segundo eles, irá tornar-se tão barata e tão acessível a todos que quase toda a gente irá ter. Isto faz com que tudo fique ligado e nós cada vez mais, tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia vai estar ligado. Neste momento até já há frigoríficos com internet e máquinas de lavar louça e o que for. Está tudo cada vez mais ligado. Estes satélites vão ser absolutamente necessários e uma vez mais satélites, mais internet, mais dados, mais treino para a inteligência artificial. Pessoal, eu trabalho há alguns anos na inteligência artificial, por isso eu sou muito a favor desta tecnologia, obviamente, com todos os problemas que ela também irá trazer, obviamente, como todas as tecnologias trazem, mas eu faço isto há alguns anos e acredito plenamente que a inteligência artificial irá mudar o mundo a todos os níveis. Em termos de produtividade, em termos de segurança, em termos de saúde, tudo aquilo que nós produzimos, eu acredito que a inteligência artificial, mais cedo ou mais tarde, irá ajudar a melhorar, a produzir mais. E é nós termos que trabalhar menos e ficarmos mais com questões mais essenciais e deixar outras para a inteligência artificial. Isto vai ser super rápido e eu acredito que o mercado financeiro vai olhar muito para estas empresas que vão tirar o máximo partido da inteligência artificial e aquelas que podem realmente vender esta inteligência artificial que vai ficar cada vez mais barata. Pessoal, deixem as vossas opiniões, como sempre já sabem, eu demoro um bocado a responder. Muito obrigado pelo vosso apoio, fiquem atentos ao meu Instagram, há coisas giras a acontecer lá também. Grande abraço, até à próxima.